Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcelo, professor da Rural, e vou aproveitar esse vídeo para dar umas dicas aqui sobre como trabalhar com o OPMP. Tá? Para isso, tá? Eu vou usar o jogo da vida, tá? Que é um autômato celular bidimensional. Ele é relativamente fácil de implementar e é relativamente fácil de entender. Tá? Eu tenho ele num Git, esse código que eu vou mostrar aqui ele está também num Git. Tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui vai ser paralelizar. Eu imagino que eu já tenha passado esse conteúdo em outro vídeo, mas nesse aqui eu vou trazer o experimento, né, da gente mudar a estratégia de escalonamento, tá? Das threads nos cores. Isso vai fazer com que a gente tenha ali alguma coisa de 5, 7% de melhora, né? Então, se a gente está imaginando ali num contexto de, por exemplo, maratona, né, de programação, qualquer valor a mais, né, a gente consegue ganhar, né, no tempo. Bom, para isso, eu vou mostrar aqui o código, tá? Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir nesse código aqui um código que é para marcar o tempo, tá? Por que que eu vou fazer isso aqui e não usar o timer do console, né? O tempo de parede. Na verdade, o que que acontece? Se a gente olhar esse programa aqui, ele tem um pedaço que custa caro e que, na verdade, ele não é um pouco mais complicado de paralelizar, tá? Que é essa inicialização aleatória. Essa inicialização aleatória, ela gera um número, né, randômico, né, com rand, e o rand ele não é um código, uma função que a gente consegue paralelizar. Ele faz chamada ao sistema, né, e aí tem uma API própria para isso. Mas o que acontece? Como eu estou usando sempre a mesma semente, eu não quero paralelizar esse código porque eu não quero que ele seja tão aleatório assim, né? Eu quero que ele sempre gere a mesma entrada para que a gente possa trabalhar. Tá? Então, para isso, eu vou pegar aqui um contador, tá? E vou usar esse contador, esse cronômetro, né? Para poder marcar o tempo aonde eu quero. Tá? Então, eu vou colar esse código aqui, vou botar ele aqui em cima, tá? Então, pode estar em C. Então, a gente pega aqui o tempo de parede, tá? E a gente vai, e eu vou botar ele aqui dentro para a gente ter uma ideia de quanto é que custa a computação em si no jogo da vida, né? Lembrando que uma dica que a gente pode ter em mente é o seguinte: quando a gente pega um código que a gente não entende muito bem, o ideal é que a gente identifique nesse código quais são os pontos, né, em que a gente tem um gargalo. E uma maneira da gente fazer isso é justamente botando aqui um timer, né, em cada uma das funções. Certamente, se eu botar um timer aqui dentro dessa função init handiness, a gente vai ver que ela custa relativamente caro. Mas eu não estou muito preocupado em paralelizá-la não, tá? Até porque uma outra justificativa é que essa inicialização, né, ela se refere a uma condição inicial, então eu poderia estar carregando aí tranquilamente os dados de um arquivo ou de um dataset para poder inicializar o meu autômato celular. Tá? Então eu vou dispensar ele. Eu vou botar aqui o meu cronômetro. Essa função foi a função que eu botei lá em cima. Tá? Ela vai pegar o tempo de parede e a gente vai, então, verificar o tempo que custa, quanto custa, né, esse laço aqui, né? Então esse laço aqui é o laço de tempo, é o laço em que o autômato gasta, evolui no tempo, é o passo de tempo. Ele não tem uma interpretação de tempo real, né, de tempo do nosso mundo real, né? São passos de tempo, né? Então a gente pode olhar isso como horas, minutos, segundos, anos, meses. A unidade de tempo aqui ela é totalmente relevante. Então a gente tem aqui o passo de tempo, tá? E aqui a cada passo de tempo eu faço a atualização da malha
do autômato celular. O jogo da vida é um autômato celular bidimensional, já falei isso aqui, e ele trabalha com uma malha regular, tá? E a cada instante de tempo a gente usa a malha do tempo anterior para poder atualizar a malha do tempo atual. Tá? Vamos botar aqui a variável aqui para marcar o tempo. Então, vamos ver quanto é que custa o meu tempo aqui. Tá? Até porque eu tenho que saber qual é o tempo do sequencial, tá? Para poder fazer o cálculo ali de aceleração, né, do meu speedup. Então, aqui vou botar 12 com 5. Tá? Lembrando que essa função aqui, né, get all time, eu acabei de colar ela aqui em cima, tá? E ela me retorna o tempo em segundos, tá? Então, essa função já tem pronta, né? Então, de outros códigos, então simplesmente eu vou usar aqui. E aí a gente vai ter uma ideia de quanto tempo em segundos, né? Com precisão de 5 casas decimais depois da vírgula, né? Então, a gente vai ter uma ideia aqui do tempo, né? Do quanto que a gente está gastando. Bom, feito isso, vamos cortar aqui para o terminal. E, enfim, eu estou rodando aqui uns experimentos, né? Então, eu acabei de rodar, tá? Esse cara aqui sequencial, mas antes de botar o cronômetro, né, levou 1 minuto e 55 segundos, então vamos compilar o cara, né? Então, vou carregar aqui, ó. Tá? Eu vou compilar esse cara, eu vou tirar a diretiva aqui do OpenMP, tá? E vou compilar esse fonte aqui como sendo GOL, né? Single Thread Exec. Tá. É verdade. Ele está reclamando desse cara aqui de baixo, né? Já foi definido ali em cima, na linha 107, né? E vou aqui na 115 de novo. Então vamos rodar esse cara. Vamos botar aqui um domínio pequeno para a gente ver que ele está funcionando, né? Vamos botar 1000 por 1000 por 10 passos de tempo, tá? E o arquivo de resposta. Single thread TXT. É S. Não é T. Tá bom, olha lá. Ele imprimiu aqui, né? Quanto tempo ele gastou. Então vamos aumentar aqui o tempo. Vamos dizer que eu quero 100 passos de tempo, né? Ele deu quase 100 vezes maior, né? No tempo. Então isso é razoável. Então vamos ver quanto tempo ele gasta para executar os mesmos. Vamos botar 10.000 por 10.000, 100 passos de tempo, né? Então, pelas minhas contas, isso aí deve levar aproximadamente 20 e poucos segundos, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar rodando ele aqui e vou partir por código, né? Para botar aqui o OpenMP e falar um pouco sobre o escalonador do OpenMP. Então, vamos ver se ele vai, né? Olha lá. Então, o programa todo gastou 28 segundos, tá certo? E aqui dentro, né, eu levei 27.16624, né? Eu levei esse tempo de 27.166.24 aonde? Eu levei esse cara exatamente aqui, né, para executar esse for, né, do passo de tempo. Então, esse for aqui, ele me custou 27 segundos, né? Bom, então vou paralelizar. A gente já entendeu que a melhor estratégia é paralelizar o for mais externo, né? Então, vamos botar OMP paralelo. Vamos juntar esse cara aqui, tá? Eu vou, como eu já sei o que eu quero fazer aqui,
eu vou botar já minha barreira. Tá? Por quê? Porque eu vou fazer um swap de memória, né? Então, ao fazer esse swap de memória, tem que garantir que todas as threads não vão estar mais escrevendo nessa memória, nesse buffer 0, né? Nem no buffer 1, que é passado para dentro da função Game of Life. Então, crio a barreira. Na sequência, eu vou dar um pragma OMP single, né? Poderia botar master também. A diferença de usar single e master é que a single, qualquer thread que chegar aqui primeiro, ela vai ser responsável por executar esse código. As demais threads vão passar batido. Se eu uso master, né, lembrando aqui, significa que só a thread de número 0 vai poder executar esse código. Bom, então eu vou botar aqui, esse cara que vai garantir que esse momento de concorrência, de condição de corrida, vai acontecer de forma única, né? Só uma thread vai alterar e eu boto aqui uma barreira. Então aqui todas as threads vão parar, né? Ou seja, eu vou garantir que quando eu execute esse cara aqui, o single, essa atualização aqui de buffer, eu não vou ter mais nenhuma thread funcionando aqui dentro dessa função Game of Life. E também, né, eu vou garantir que para o próximo passo de tempo, né, todas as threads vão encontrar aqui o buffer atualizado. Tá? Então, essa é a ideia. Mas isso aqui não é suficiente, né? Agora a gente tem que paralelizar ali dentro do Game of Life, né? Paralisar como exatamente, né? A gente vai ter que definir que parte do problema vai ficar responsável por qual thread. Então, tá vendo aqui, ó, init handiness. Então eu crio aqui, ó, mas olha, eu estou inicializando com valor fixo. Isso faz com que sempre os mesmos as mesmas posições, né, vão ser colocadas aí como um, tá? Bom, então aqui eu tenho uma orientação, né, de como é que vai funcionar a malha. Então eu vou paralelizar esse for aqui, né? Então pragma OMP4, tá? Então isso aqui vai fazer com que o quê? Quando as threads chegarem nesse ponto aqui na linha 168, eu vou ter ali 6, 8, 10, 12 threads, né, dependendo da quantidade de núcleo que eu tenho na máquina. E aí aqui, né, eu vou atribuir cada J para um conjunto de threads, né? Ou seja, cada thread, na verdade, vai ficar responsável por processar uma sequência desse J. Tá? Então, é isso que ele vai fazer. Simples assim. Tá? Bom, a princípio isso aqui está funcionando. Tá? Então, tudo bem. Então, vamos voltar ali ao nosso console. Tá? Então, eu vou aqui abrir aqui no console, né, para a gente ver que eu atualizei, né? Então, olha lá, já botei aqui a função, já tem aqui as diretivas do Pragma. Tem um negócio que eu esqueci de botar aqui, né, que é importante, é que isso não é necessário, essa include ela não é necessária para diretiva de compilação, tá? Mas se a gente for usar alguma API, é importante ter essa include do OpenMP.h. Vamos voltar ali para o nosso terminal. Certo? Então agora, tudo salvo, né? Eu vou botar aqui, ó, GCC, cadê? Eu vou dizer o seguinte, que esse GCC aqui, ele vai ser a versão multithread. Tá? Então eu vou pegar aqui os mesmos parâmetros que eu rodei, tá? E eu vou dizer o seguinte, olha, agora não é mais single thread, agora é multithread, tá? E agora eu vou botar aqui MT, que é o meu arquivo de saída. Perfeito? Então, vamos ver se a gente faz esse negócio aí funcionar. Ó, o que houve? Uau. Ah, pô,
Que mole. O que faltou? Faltou ativar o OPMP na diretiva de compilação. Ó. Então vamos ver, agora deve ir. Ó, agora foi. Ó, então, ó, eu acelerei ali aproximadamente, eu saí de 18 segundos, né? Lembrando que essa máquina aqui ela está com 20 cores, né? Mas são 20 cores naquele formato de core de eficiência, né? Core de potência, né? Então, aqui nosso speedup foi de isso, 9,7 vezes. Tá? Vamos aumentar aqui o tamanho do problema, né? Vamos ver aqui como que ele vai se comportar. Vamos botar um problema um pouco maior. Tá? Eu vou botar já na versão paralela, para que a gente tenha uma percepção melhor do ganho. Tá? Então, a gente já viu aqui que o paralelo está ganhando do sequencial. Tá? Agora a gente quer ver o paralelo ganhando do paralelo. Tá? Então, para isso, eu vou aumentar o tamanho da minha instância. Então, eu vou aumentar aqui para 40 mil. Né? Isso aí deve dar, pelas minhas contas, aí, alguma coisa na faixa dos seus 20 e poucos segundos, rodando em paralelo. Né? Então, vamos aguardar ali um pouquinho. Enquanto isso, a gente revisa ali os códigos lá a documentação, né, do OPMP. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. Agora foi. Né? Como é que eu sei que ele ativou o multicore? Porque a gente consegue ver aqui em cima, ó, os códigos sendo carregados. Né? Então, lembrando que naquela função ali que eu boto, né, aquele laço, né, que eu boto o contador um pouco em cima e um pouco embaixo, eu vou contar efetivamente, né, o tempo que ele gasta da sessão paralela. Tá? Olha lá, bom, acertei, né? Deu aproximadamente aí 28 segundos, né? E, bom, agora a finalização é porque ele está gravando o arquivo, né? Então ele gasta um tempo. Vamos voltar aqui no nosso código, porque o que eu quero dizer para vocês, ó, peraí, olha lá, a gente consegue ver aqui, ó, que ele gastou 1 minuto e 3 segundos, né? Um pouquinho mais nos 27 segundos, né? Um pouco mais do que os 27 segundos. Então, assim, essa diferença aqui está em cima do overhead do próprio código, que não tem nada a ver com a parte paralelizável, né? Vamos assim dizer. Então, na parte paralelizável, a gente saiu ali, a gente gastou 27 segundos. É óbvio que para esse tamanho de problema, eu não tenho uma referência ainda, tá? Mas a gente vai rodar depois, porque pelas minhas contas deve levar aproximadamente 3 minutos funcionando. Então, o tempo total do programa, né, com alocação, desalocação de memória, inicialização dos vetores, de forma aleatória, gravar o resultado em disco, né, levou 1 minuto e 3. Dentro desses minutos e 3, eu gastei 27 segundos só na parte paralela, que é a parte do autômato lá que ele aplica a regra. Então, voltando ali ao nosso código, o que eu quero mostrar para vocês? Quero mostrar isso aqui, ó. Tá? É muito importante, né, que a gente saiba escalonar. De um modo geral, quando você bota essa diretiva aqui e não vem nada depois, ele entende que o escalonamento ele é estático, né? E o que é esse escalonamento, na verdade, né? Esse escalonamento é o seguinte, né? Ele pega o J igual a 1 e entrega para a thread 1, o J igual a 2 para a thread 2, o J igual a 3 para a thread 3. Aquela thread que acaba primeiro, ele pega o próximo J, né? Então, por padrão, o escalonamento ele é estático, né? O estático quer dizer o seguinte, que cada thread já recebe de antemão um chunk de uma sequência de J's, né, para processar. E só vai receber o outro conjunto dele, né, depois que todas as outras threads terminarem. Isso não faz muita diferença quando o teu programa tem mais ou menos cada thread processa mais ou menos a mesma coisa. Tá? Mas se uma dessas threads terminar primeiro,
o que vai acontecer? Ela vai ficar em espera ocupada até que as outras terminem, né? E ela então receba um novo conjunto ali de dados, né, para processar. Isso aí no escalonamento padrão, né? Aquele que acontece sem você botar nada. Então, esse e este aqui, tá, representam a mesma coisa. Mas a gente não quer o estático, a gente quer o dinâmico. Então, vou botar aqui dinâmico. Tá? Agora, eu vou compilar esse cara, tá? Só que eu vou botar aqui um D de dinâmico, para a gente ter os diferentes executáveis aqui, ó. Olha lá, tem um dinâmico que eu já tinha compilado antes, eu tenho um estático, né? Mas agora eu tenho um single thread, tem um multithread e tem o D de dinâmico. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou botar aqui o D, vou rodar a mesma instância de teste, né? Os mesmos parâmetros, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Será que a gente vai conseguir ganhar ali uns microsegundos ali, né? Na nossa execução? Bom, vamos ver aqui se a thread executa. Ó. Agora foi. Carregou. Então vamos ver. Eu aposto que deve ficar um pouquinho de nada mais rápido, né? Então, se a gente imagina no contexto de uma maratona, esse um pouquinho de nada, né, pode representar ali uma diferença de pontos do primeiro para o segundo lugar, do terceiro para o segundo lugar, né? Bom, vamos ver aqui. Ele deve gastar aí um pouco menos dos seus 26 segundos e 10, né? Quase 2 segundos mais rápido, né? Bom, essa diferença de 2 segundos, ela não vai se sustentar tanto assim quando você considera o outro overhead, né? Mas veja, repare ali que a gente conseguiu ali um ganhozinho razoável. Então, se a gente divide aí o tempo maior pelo tempo menor, né, para ver qual foi o ganho, né? Então, esse cara aqui levou 26 segundos, o outro levou 27 segundos, né? Então, nosso ganho sobre a versão paralela, mas com escalonamento estático, é de 7%, né? 1,07%, 7%. Tá? Bom, então agora vamos ver o que acontece quando a gente executa aqui o cara para rodar em single thread com esse tamanho de problema, né? Provavelmente ele vai ficar 20 vezes mais lento, né? Bom, vamos lá. Olá, pessoal. Então, agora, depois de 7 minutos, tá? Nós tivemos aí o resultado. Então, foram 7 minutos e 40 segundos, né? Então, vamos ver aqui qual foi o nosso ganho. Então, vejam bem, né? O ganho do paralelo em cima do sequencial, foi de 15 vezes, tá? Então ganhei 15 vezes em cima do sequencial paralelo simples. Se a gente for olhar o paralelo com o escalonamento dinâmico, tá? Esse ganho chega a 16 vezes, né? Lembrando que a gente só precisa dividir o valor do tempo do sequencial pelo o paralelo. Então, qual que é a dica aqui, na verdade, né? Imaginando, né? É óbvio que a gente não tem um supercomputador em casa, mas esse ganho ele é proporcional, né? Ele é proporcional ao número de cores. Então, se a gente estiver ganhando ali em casa, na nossa máquina caseira, né, com seus 4 cores, 6 cores, né, 8 cores, aí, dependendo da máquina, certamente lá a gente vai ganhar também. Tá? Lembrando que a tecnologia Hyperthread ela não ajuda na maioria dos casos, tá? Porque o Hyperthread ele praticamente duplica ali o pipeline, mas lá dentro, o núcleo, né, do processador onde de fato é feita a computação, esse núcleo ele continua sendo único. Então você vai ter dois canais disputando ali o sequencial. Então uma dica boa, né, onde você percebe que chegou no limite, é quando você aumenta ali o número de threads e eventualmente você não tem ganho. Uma dica importante, né, é você, de repente, durante a maratona,
pensar na possibilidade de fixar o número de threads, tá? E, e aí você precisa da API, né? Então, deixa eu ver se eu consigo, se eu lembro aqui qual é o comando, né? Então, a gente tem aqui esse cara. Então, eu preciso definir o número de threads antes da chamada das threads, né? Então, é OMP set num thread. Isso, é isso. Bom, esse aqui é o do escalonamento dinâmico. Ah, opa, eu escrevi aqui, mas esqueci de abrir, né? Então vamos ver aqui. Botei aqui, ó. OMP set num threads. Eu acho que esse é o comando que ativa a seta, né, para 2 threads apenas. Vamos ver aqui. Tarará, parará, parará. Dinâmico, 2 threads. Ó, funcionou aí. Então, vamos ver, né? Vamos ver se vai funcionar agora com 2 threads, né? Vamos ver aqui. 2 threads, né? Então, vamos ver aqui. Parará. Vamos ver aqui, né? D, 2 threads. Vamos ver aqui em cima se 2 dessas 20 threads, né, vão funcionar. Então, ó. Bom, e aí? Ó, funcionou. Então aqui eu tenho 2 dessas, é, dessas 20 threads, né? Vamos diminuir o tamanho do problema, né? Porque se com uma thread levou 7 minutos, ele deve levar alguma coisa na faixa de 3 minutos e meio, tá? Então vamos diminuir aqui o tamanho da instância para a gente ver aqui como é que é trabalhar com diferentes quantidades de threads. Vamos passar para 10.000, né? E a gente bota a resposta aqui em outro arquivo. Então, vamos ver aqui. Lá, ele ativou 2 das 20 threads, né? Então, eu imagino que ele funcione aí em alguma coisa que ele vai fazer, ó, 13 segundos. Tá bom. Então, agora a gente vai aumentar o número de threads, né? Vamos dizer que agora eu quero 4 threads, né? Então, vou dizer aqui, ó, quero 4 threads. Que é legal você fazer em casa, né? É legal você usar o número de threads como parâmetro de entrada do programa. Isso não dá para fazer na maratona, mas dá para você ter uma ideia do ganho que você de fato vai ter usando ali as threads como um parâmetro de entrada, que é um pouco mais inteligente do que ficar aqui compilando. Mas olha lá, a gente tem alguma coisa em que o ganho foi 2 vezes, né? Ou seja, eu dupliquei ao número de threads, né, de um ganho aproximado ali de 2 vezes, né, com um pouco menos de 2 vezes. Bom, gente, por hoje é só. Essa aqui é a ideia que era o meu recado de hoje. Eu devo soltar um vídeo em breve, né, antes da maratona, é claro, né, sobre essa parte do CUDA, para a gente ver como é que o ganho com o CUDA é muito mais efetivo, tá bom? Valeu, boa noite, pessoal, ou bom dia para o pessoal do dia, tá bom?